Antes de eu falar todas as notícias do Corinthians, sem enrolação, venho te perguntar, se você fosse o Mancini, deixaria o Luan de titular ou no banco? Comente aqui nos comentários. Agora, vamos falar todas as notícias do Corinthians sem enrolação. Na manhã desta terça-feira, o Corinthians deu sequência aos trabalhos de olho no duelo contra o Grêmio, marcado para domingo, às 20h30, na Neoquímica Arena. Depois de treino regenerativo na segunda-feira, o elenco foi a campo pela primeira vez antes do duelo contra os gaúchos. Depois de um tradicional aquecimento com o preparador físico Flávio de Oliveira, Wagner Mancini comandou um treino tático em campo reduzido para estimular a marcação, pressão e os passes entre as linhas. Após isso, o comandante trabalhou o fundamento da ultrapassagem, simulando contra-ataques. Além disso, a linha defensiva trabalhou o corte, afastando as bolas alçadas na área por um dos membros da comissão técnica alvinegra. Presente no treino da segunda-feira, Mauro Bozelli voltou a sentir dores causadas por sua lombalgia e ficou na parte interna do CT. Quem também não foi a campo foi Ramiro, que torceu o tornozelo diante do Atlético Mineiro. O volante, porém, participará normalmente do treino físico desta tarde. Com as voltas de Fábio Santos, Otero e Xavier, o timão para encarar o Grêmio pode ter Cássio, Fagner, Gil, Marlon ou Gemerson, e Fábio Santos, Xavier, Gabriel ou Cantígio, Ramiro, Luan e Otero e Matheus Davó. Antes de eu falar uma das melhores notícias da história sobre Romero, contratações e mais, queria saber sua opinião sobre esse absurdo que o Mano falou do Corinthians. Vou colocar na tela o vídeo de 30 segundos. Os comentários estão liberados. Podem descer o cacete no Mano. Malbenja, pelo menos... Você no futebol comemora a posse de bola, intensidade. E olha que posse de bola... O Corinthians não ganha. Posse de bola você pode mensurar a intensidade, você tem alguns mecanismos, mas nada convence. E, de fato, o Corinthians não tem convencido há muito tempo. O Corinthians está naquela fase que, se vê o Bayern de Munique jogar contra o Corinthians, é 0-0. Porque o Corinthians está tão ruim que ele está contaminando o adversário. Os jogos do Corinthians ficam ruins. Mesmo o time que joga bem, bacana como o Atlético, não consegue jogar tudo. Mas o Atlético jogou. Tá louco, se jogar Corinthians e Bayern de Munique Olha hoje, esse lance, meu Deus. Eu me mudo pra China, velho, pra não ver isso. Não, muda pra Munique mesmo, melhor. Pô, tá de brincadeira. O time do Corinthians tá horroroso. O time do Corinthians, Há muito bem, tempo. o Corinthians hoje é o time mais broxa do futebol brasileiro. Bonito. O time do Corinthians parece frase. hoje um leão capado. É grande, é imponente, mas morde fofo. Como é que Morde você sabe fofo. disso no mundo animal? Basta você ver o time do Corinthians Não, o jogando. Corinthians sim, mas o leão capado, como é que você sabe? Sabe aquele zoológico que você vai pra tirar foto com o leão? Não, nunca fiz isso. Aí você entra na jaula do leão, você passa Não, a mão na também juba não, do não, leão. também não. É o Corinthians. O Corinthians é feito de trouxa dentro da sua própria arena. O Corinthians hoje é um time broxa, Benjamin. Mas é verdade, gente. É um termo que pode talvez espantar o telespectador, mas não espanta não. Nada mais o espanta o telespectador. E você, concorda com eles ou não? Comentem aqui. Agora irei falar as notícias do Corinthians. Começo falando sobre contratações. Romero, sem espaço no clube que ele atualmente joga, apesar de ter feito gol na seleção, confirmou em entrevista que quer voltar a jogar no Corinthians. Eu trago notícias com a responsabilidade verdadeira. Tenho um compromisso com a verdade, por isso eu falo. Ainda não tem nenhuma negociação entre Corinthians e Romero. A próxima notícia que eu venho falar é sobre contratação polêmica, que acaba de se confirmar, para o famoso Sub-23. O nome é Heitor, ele é zagueiro, e vem para ser o 6º nome na lista de zagueiro do Corinthians. E já está confirmado no bid. O jogador teve uma passagem de 2 anos pelo Guarani. Matheus Davó é hoje um titular do Corinthians. Dono da posição há 4 jogos, desde que surgiu como surpresa, marcou o gol da vitória por 1-0 sobre o Internacional. Ainda que tenha aparecido como opção de última hora nas ausências de Jô e Bozelli, ele assegura que já estava acostumado a atuar no setor. Ali na frente me sinto bem à vontade para jogar em qualquer posição. Nos últimos campeonatos joguei nessa posição de falso 9, ou junto, mas mais centralizado, disse. Lembrando que pode atuar também com um homem mais à frente quando Jô se recupera, e Bozelli voltar a ficar à disposição. Já estou acostumado, sei fazer. O Mancini me deixa bem à vontade para fazer essa função aí, continuou o jogador, autor de um gol também na partida contra o Atlético MG, no último sábado, na Neoquímica Arena. Outra boa contribuição de Davó foi o pênalti sofrido no empate com a América MG, pela Copa do Brasil. Já diante do Atlético, o jovem teve 2 grandes oportunidades de fazer um gol pelo timão,
mas foi desarmado pelo goleiro em uma e carimbou o zagueiro na outra, essa última já sem o arqueiro na meta. Eu sempre coloquei na minha cabeça que as coisas são como Deus quer. Sempre me preparei e soube que poderia ter oportunidade e que, quando ela chegasse, precisaria agarrar, relembrou, agradecendo o espaço dado por Mancini para mostrar seu futebol. O Mancini chegou e me deu a oportunidade, viu que eu estava trabalhando e me colocou. Só tenho que agradecer e conseguir dar a sequência que todo mundo espera, concluiu o atleta. Apesar da Fiel ter pedido muito, não tem nenhuma conversa entre Tevez e Corinthians, para o craque retornar ao timão. Depois de perder para o Atlético Mineiro, o Corinthians já treina de olho no próximo compromisso, marcado para domingo, diante do Grêmio. E a boa notícia para a Fiel é que o jogo terá retornos importantes para o time de Mancini, titular em todos os jogos desde a chegada do treinador. Xavier volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do Atlético Goianiense. Como Rony, titular na última partida, está suspenso, sua volta tem um peso ainda maior. Além dele, quem também voltam são Fábio Santos e Otero. A dupla ficou fora por questões contratuais que não os permitiam atuar contra seu ex-clube. O venezuelano, cabe ressaltar, já seria desfalque por estar com sua seleção, mas ele deve voltar a treinar nesta semana. Quem também pode voltar é Mauro Bozelli. O jogador se recuperou de uma lombalgia e chegou a treinar com o elenco na segunda-feira. Sua presença segue como dúvida, porém, porque nesta terça ele sentiu novamente as dores e ficou na parte interna do CT Joaquim Grava. Com Covid-19, Jô e Vital seguem fora. Por fim, o Corinthians ainda tem chances de ganhar um reforço, fora de ação há 9 meses. Gemerson já fez quase 2 semanas de treinos com o restante do grupo e pode entrar em campo no domingo. Jonathan Cafu, outro reforço, estreou no último sábado. No último aniversário do Corinthians, no dia 1º de setembro, a Fiel recebeu uma boa notícia: a venda dos naming rights da Arena Alvinegra, que desde então se chama Neoquímica Arena. Apesar dos mais de 2 nomes de batismo, a operação só foi completamente oficializada nesta segunda-feira. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você esteja gostado. Se puder, se inscreve no canal e ativa as notificações e deixa seu like. Nós trazemos todas as notícias do Corinthians com responsabilidade. E o principal, verdadeiras. Todos os dias, às 11h53 da manhã, trazemos notícias atualizadas do Timão.